AERPcast, o podcast da Radiodifusão no Paraná. Olá, esse é o AERPcast e eu, Amanda Iargas, te acompanho neste novo episódio. Hoje falamos sobre o ano eleitoral e o papel das emissoras de rádio e TV na construção de uma democracia com pluralidade de opiniões e que promova um espaço de debate político saudável e construtivo. Conosco hoje o advogado Leandro Rosa, especialista em direito eleitoral e partidário. Leandro, primeiro, por que é importante que as emissoras de rádio e TV se comprometam com o processo democrático? Olha, os veículos de comunicação, de modo geral, seja as emissoras de rádio, televisão, os próprios jornais, eles têm um papel muito importante na qualidade da democracia, porque elas permitem esses caminhos que os vários setores diferentes da sociedade ganhem voz e manifestem sua possibilidade e seus pensamentos frente ao dia a dia que aparece para cada situação da sociedade, para cada setor da sociedade com óticas diferentes. Então, permitir a exposição de ideias é permitir que cada pessoa dialogue e ajude a construir uma democracia mais sólida, mais robusta. E de que forma, então, que as emissoras elas podem fazer isso? Tem alguma questão prática, alguma dica que você possa dar? Olha, do ponto de vista da sociedade como um todo, do cidadão, é sempre importante que as nossas angústias, os nossos pensamentos, as nossas satisfações ou insatisfações sejam levadas a conhecimento público para serem tratadas ou somadas com outras participações de mesmo sentido para que ganhem mais força. Então, quando nós temos a possibilidade de falar por meio de rádio, por meio de televisão, por meio dos jornais, aquele pensamento que por hora é manifestado por apenas uma pessoa, ela acaba encontrando e se somando a outras pessoas que se identificam com essas ideias, e isso dá musculatura, dá robustez para a ideia que se está a defender, se está a desenvolver, e isso leva, de um modo muito forte, a sociedade a tomar posicionamentos, ora para auxiliar numa demanda, ora para coibir uma prática, e com tudo isso, então, a gente vai construindo a muitas mãos somadas nos meios de comunicação como canal de manifestação, uma realidade que seja adequada ao que a gente vivencia. Basta dizer que se eu não gosto, por exemplo, de uma determinada marca de um produto, de café, por exemplo, falando no rádio ou na televisão que eu não gosto, outra pessoa pode também não gostar, outra pessoa ainda pode dizer também que não gosta, e chegarem a fazer um movimento de boicote, por exemplo. Parece irrelevante quando a gente pensa do ponto de vista do consumidor, mas se nós pensarmos, por exemplo, construção de responsabilidade ética e social, por exemplo, nós já vimos que pelos canais de comunicação começaram demandas muito bonitas, do tipo não comprar produtos de empresas que não se comprometam a obstar, a não contribuir com o trabalho escravo. E aí, algumas empresas tiveram que adequar todo o seu trabalho para que os seus produtos continuassem no mercado sem o uso desse tipo de insumo, por exemplo. E como isso acontece quando a gente fala, então, de partidos políticos, né? Que eles não estão ali tentando vender um produto, mas promover uma ideia, né? Falar sobre uma postura, sobre a defesa de determinadas políticas públicas que eles estão propondo. Enfim, como as emissoras de rádio e de TV devem lidar com essas questões, principalmente em um ano como esse, um ano eleitoral. Olha, eu acho que o papel dos veículos de comunicação, nós falamos rádio, televisão e jornais, mas a verdade é que os veículos das mídias sociais também têm sido cada vez mais usados e eles contribuem de uma maneira a fazer propagar, a fazer disseminar uma ideia ou um sentimento. No meio político,
principalmente agora, onde nós estamos vendo uma radicalização, os partidos de direita contra os de esquerda e aquela disputa toda, nós temos a possibilidade diariamente de, a partir de um celular, de a partir de uma plataforma, criar conteúdo e disseminar. Quem recebe esse conteúdo, que antigamente tinha que apenas ouvir, agora tem a possibilidade muito comum de receber esse conteúdo, essa mensagem, e interagir com ela, curtindo, compartilhando. Então, como é que se usa esse tipo de informação, ou como é que o meio de comunicação contribui? Simplesmente dando espaço para que seja discutido, debatido e levado adiante uma ideia. Se é importante estabelecer, por exemplo, uma proteção política à diretoria da Petrobras, por exemplo, há uma linha que precisa comunicar isso com a sociedade e verificar se isso é um anseio da sociedade. Então, os canais de rádio, quando abrem os seus microfones para ouvir a população sobre isso, fomentam essa ideia e dão a oportunidade de outros grupos que acham que esse tipo de prática é absurdo, vir a público também nos seus canais de comunicação e dizer, olha, eu não concordo com essa ideia de blindar, por exemplo, a Petrobras por causa disso, daquilo e daquele outro fundamento. É esse choque de ideias, de posicionamentos, que acaba provocando, então, um depuramento daquilo que a maior parte da sociedade pensa e acaba pressionando os gestores públicos a se inclinarem por essa ou aquela vertente de pensamento que vai dirigir, então, o que eles vão tomar como ação. E a gente tem, Leandro, alguma ação, alguma campanha, algo que tenha acontecido, mesmo que fora do Brasil, que você possa citar que alguma emissora de rádio, de TV tenha feito, que você acredita que é uma forma realmente válida de lidar com esse tipo de questão, que é algo que deveria ser talvez até repetido ou servir de inspiração para outras emissoras? Olha, o que eu mais gosto de defender quando nós falamos dos veículos de comunicação é aquele relacionamento responsável que a sociedade tem que ter com eles e eles com a sociedade. Nós estamos vendo agora, no atual momento, um movimento de vários meios e multiplataforma, tanto as redes sociais quanto rádio, televisão. A nossa Ordem dos Advogados está, por exemplo, criando e engajando uma campanha muito forte também de combate à desinformação. Esse é um tipo de conteúdo que não importa de onde venha, é sempre salutar, sempre contribui com a sociedade e sempre vai trazer um resultado positivo. Se nós pararmos para pensar, quando você conta uma história ou leva uma informação adiante, mesmo as informações que são verdadeiras, elas podem causar desinformação. Basta você contar uma ideia que é verídica, mas que aconteceu num outro momento, fora de um contexto, de uma cronologia que o receptor da mensagem está conhecendo. A se fazer isso, gera um comportamento que é irreal para aquela pessoa, ou que ela, se soubesse o tempo ou o contexto da mensagem, ela não agiria da forma como age, e isso tende a influenciar em comportamentos. Então, hoje, os vários meios de comunicação possíveis estão buscando formas de deixar claro àqueles que ouvem, que recebem as informações, que é importante ter um compromisso em não disseminar informações falsas, em não propagar conteúdos de origem não conhecida, e isso tem ajudado muito a fortalecer também, a tornar mais refinado o relacionamento que cada cidadão tem com as informações que vão chegar até ele para buscar o voto naquele candidato que eles acharem que melhor representa o seu pensamento. Veja que é interessante pensar assim,
Mas se eu conto informações descontextualizadas, fora da data, da cronologia correta, eu posso influenciar as pessoas a votar ou não votar neste ou naquele candidato de maneira manipulada. Então, o eleitor, assim como o cidadão, ele tem o direito fundamental de receber informação, mas não só isso, de receber uma informação correta, verídica. E a partir dessa informação, aí sim, guiar os seus comportamentos da maneira livre que ele entender como conveniente. Esse é um meio muito bacana que nós estamos vendo na atualidade os meios de comunicação variados se unirem para trabalhar contra a desinformação, aquilo que popularmente começou -se a chamar de fake news. A gente teve essa semana, Leandro, uma publicação de uma nota, então, em conjunto pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, com a Associação Nacional de Editores de Revistas e com a Associação Nacional dos Jornais. Essas, então, 3 entidades representativas das empresas de comunicação do nosso país. A nota, eu vou ler porque ela é curtinha, diz assim: não existe democracia sem liberdade de imprensa, e não existe liberdade de imprensa sem democracia, que tem como pressuposto um Estado de Direito alicerçado no respeito aos resultados eleitorais. Com base em seus princípios de defesa das liberdades de imprensa, de opinião e informação, as entidades da comunicação abaixo subscritas vêm a público reafirmar seu compromisso com o Estado de Direito e as decisões soberanas das eleições, referendadas por uma justiça eleitoral cuja atuação tem sido reconhecida internacionalmente. As entidades também reforçam a importância da atividade ampla e independente da imprensa livre no combate à desinformação, que tanto mal causa às democracias, e ressaltam que apenas em ambientes de liberdade política, de solidez das instituições e de pleno respeito à Constituição, a missão jornalística pode ser levada aos brasileiros com a abrangência e transparência que as democracias exigem. Essa, então, é a nota das entidades, repetindo, a ABERT, a ANER e a NJ, entidades aí que reúnem as emissoras de rádio, de televisão, das revistas e de jornais aqui do nosso país. E acho, Leandro, que é muito interessante a gente poder avaliar essa nota em conjunto, você trazendo esse lado jurídico, enquanto aqui nós falamos pelo lado das emissoras, dos radiodifusores, de quem trabalha todos os dias com rádio, com a televisão, porque temos aí uma Constituição que deveria, pelo menos, determinar as regras que regem a nossa sociedade, esse conjunto de orientações mesmo sobre aquilo que é aceitável e aquilo que não é, e que traz quais são as nossas instituições de referência democrática, coloca, inclusive, a comunicação como parte dessa rede que mantém a democracia no país, essa liberdade, então, de imprensa, como também trazendo essa responsabilidade, dos jornalistas de trazerem a informação correta, checada, e algo que hoje a gente se perde um pouco quando fala sobre as possibilidades, que são muitas e muito importantes das redes sociais, de trazer várias vozes e que todo mundo pode se manifestar, mas que também, ao mesmo tempo, provocam essa dificuldade que a gente tem hoje de saber de onde a informação está vindo, se ela é confiável ou não. Então, temos o jornalismo como esse papel, de trazer essas informações sobre como os representantes eles estão atuando para que as pessoas também saibam se eles estão seguindo aquela postura que eles assumiram durante o período eleitoral, período esse que estamos vivendo nesse momento, para que as pessoas também possam cobrar, dar sua opinião, participar realmente, efetivamente, do processo democrático, no dia a dia, não apenas durante as eleições, e principalmente ter as ferramentas para isso, ter respaldo para aquilo que elas falam, usando, é claro, essas informações que são trazidas a nós, trazidas à população pelo jornalismo, esse que
tem o dever de conferir essas informações, de passar essas informações de uma forma mais acessível possível, de forma verdadeira, apenas aquilo que se é comprovado, que é correto. Então, a conferência, né, a checagem das informações, que é uma das bases do jornalismo, é uma função primordial dessa profissão. E nisso lhe pergunto, então, como você vê essa postura assumida por essas associações de comunicação do nosso país, Leandro? Na verdade, é sempre, e não é de um setor em específico ou de uma carreira em específico. Em qualquer lugar a gente tem bons e maus profissionais, bons e maus usos de meios. Então, quando a gente vai buscar informação, é importante a gente tomar conhecimento de como a informação que a gente está tendo acesso chega. Nesse filtro de informações, de integridade, é muito importante saber qual o passado, o histórico do veículo de comunicação, qual é o grupo, o quadro de profissionais que integra esse veículo de comunicação, porque daí, em sociedades comprometidas, como nós temos visto várias e várias entidades, com notas, com cuidados, com responsabilidades e procedimentos técnicos sobre apuração de responsabilidades éticas, por exemplo, nós temos uma melhoria da segurança daquilo que é comunicado. Então, as associações, como essas que emitiram a nota que você acabou de ler, prestam um serviço muitíssimo relevante, tanto à democracia quanto à sociedade, porque cuidam da qualidade daquilo que chega na nossa informação diária, no nosso cotidiano, e contribuem para que isso seja depois disseminado de uma maneira responsável. Veja que o principal é ter o caminho de acessar a informação. Você pode avaliar diante da informação se você gosta ou não gosta dela, mas o direito de a pessoa dizer essa informação, desde que seja uma informação verídica e que não ofenda a ninguém, é fundamental. E esse nível de comprometimento foi bem retratado na nota que você leu e é efetivamente um meio de contribuir para que a nossa democracia continue forte e vigorosa e que a cada vez mais venha formar na nossa sociedade eleições seguras, eleições limpas e que permitam um franco debate de ideias, de posicionamentos, que é o que a gente espera para poder escolher da melhor maneira possível. Leandro, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, por debater e trazer um pouquinho deste ponto de vista sobre a importância das emissoras de rádio e televisão aí durante o processo eleitoral, né? Este ano de eleições, para o debate político e para o fortalecimento da democracia. Muito obrigada. Eu é que agradeço pela oportunidade de dialogar com vocês e para mim é um prazer falar com os veículos de comunicação que a mim são sempre muito caros, muito importantes. Eu fico agradecido. Rádio é Tudo, com Daniel Stark, do portal tudoradio.com. E agora, como sempre, Daniel Stark traz as notícias do setor de rádio. Olá, Daniel. Olá, Amanda. Olá, ouvintes do Appcast. Vamos falar de rádio novamente. Vamos lá. E o rádio continua dominando o universo de áudio com publicidade. Conta essa pra gente, Daniel. É verdade, Amanda. Olha, isso aqui vale ouro. A gente já fez esse alerta, digamos assim, esse alerta positivo em outra edição do Appcast, porque esse assunto, ele vira e mexe, ele é analisado por especialistas de marketing e também pelo mercado de rádio, seja aqui no Brasil e no mundo inteiro. Esse levantamento é do Share of the Year. O que acontece? Ele mostra como que está o consumo de áudio nos Estados Unidos, assim, pegando todas as plataformas. E, assim como acontece lá e também acontece na Europa e acontece aqui no Brasil, o rádio é responsável pela maior assim, parcela do consumo de áudio que carrega algum tipo de anúncio. Então, quando você tem um anúncio que é veiculado numa plataforma de streaming de música,
ou de podcast, ou no próprio rádio, né, seja o streaming de áudio de uma emissora de rádio, ou no FM, no AM, quando você tem um break, algum tipo de publicidade, isso é considerado um áudio que carrega anúncio, ou suporta publicidade, ou suporta anúncio. E o rádio tem uma ampla vantagem nesse sentido. Por que isso é fundamental? Que quando a gente fala de publicidade em áudio, basicamente é esse universo. Então, e o rádio ele é responsável pela maior parcela. Então, quando os analistas sempre lembram, quando você quer alcançar consumidores, seja no carro, próximo do ponto de compra, usando o áudio, tem que lembrar do rádio. Então, ele é o que tem o maior volume de consumo e ele é o que mais carrega anúncios. Então, é importante para quem vai fazer algum investimento em publicidade considerar esse domínio do rádio. E ele ocorre em todos os locais. Então, a gente está falando isso no local de trabalho, próximo do ponto de compra, né? Digamos assim, para a publicidade isso é importante. Então, o último momento que você decide por uma compra, o rádio é o que está mais próximo desse momento de decisão, né? O áudio e o rádio. O rádio é responsável pela maior parcela desse formato, então é inevitável que ele acaba sendo estratégico para qualquer assim, campanha de marketing que pense na publicidade na hora de decisão. Então, tudo isso vale ouro, seja para defender a importância da publicidade no rádio, como o rádio pode ajudar em qualquer iniciativa de campanha, de marketing, e o tamanho, né, do nosso universo de rádio em relação ao áudio que tem publicidade. E a tendência é que serviços de streaming de música, não estou falando serviços de streaming de rádio, serviços de streaming de música, eles cada vez mais fiquem menores nesse universo, porque muito dos usuários acabam, pelo menos em países como os Estados Unidos, e aqui também a tendência é o crescimento desse tipo de movimento, que as pessoas estão adquirindo assinatura justamente para fugir da publicidade nesses tipos de serviço. Então a publicidade em áudio vai acabando ficando restrita ainda mais para o rádio. Então você, para fazer uma estratégia em áudio, que é super importante, pois o áudio ele não compete com outras iniciativas do seu dia a dia, ele está ali acompanhando você, então é a forma mais, digamos assim, eficaz, até você pode usar muito mais a criatividade, a pessoa receber essa informação, imaginar essa informação das mais diversas maneiras, ele vai ter o rádio como um grande aliado. Ele já tem o rádio como um grande aliado, porque, como a gente disse, ele domina praticamente em todos os locais, seja próximo ponto de decisão de você adquirir algum produto, seja no seu trabalho, seja na residência, seja em trânsito, no carro. Enfim, é o que basicamente essas análises têm mostrado de forma exaustiva até, porque todo ano tem essa informação que o rádio domina e no áudio que suporta anúncios. Parece até um mantra, mas é porque a gente vai confirmando e confirmando novamente, conforme o tempo vai passando, o rádio continua com o seu domínio. Muito legal. E a gente tem também uma outra pesquisa, uma enquete, na verdade, que mostrou aí que a maior parte dos brasileiros consideram a qualidade do áudio digital das nossas rádios bastante boa. É verdade, isso daqui é um termômetro que o Tudo Rádio adora fazer. A gente tem uma enquete, ela não acaba sendo uma pesquisa, né? Ela não tem uma metodologia científica, é só para a gente testar a temperatura, digamos assim, do ambiente para ver sobre determinado assunto. E vira e mexe a gente pergunta de streaming, porque a gente quer saber como está essa experiência dos nossos ouvintes quando o assunto é streaming de rádio, né? Tá legal, não tá legal, a conexão tá boa, tá ruim. Agora a gente está aí batendo a porta do 5G, né? Essa semana agora foi ativado o 5G em São Paulo, por exemplo, em Brasília já está rolando, já uma pessoa, Belo Horizonte, Porto Alegre também já foi ativo, daqui a pouco já está em Curitiba. Capaz de, dependendo de quem estiver ouvindo esse episódio, se ouvir daqui uma semana, duas, de repente já está com 5G em Curitiba. Então, tudo isso interessa, esse ambiente de conexão, né? A estabilidade, facilidade, a disponibilidade da rede móvel, também da banda larga, e o serviço oferecido pelas emissoras. Então, a gente fez essa pergunta e 61% dos participantes da enquete consideram o áudio bom, que era uma das questões que a gente queria levantar, porque, assim, a gente sabe que o radiodifusor, ele cuida muito, né, do áudio que vai para o ar em AM e FM, principalmente FM. Então, o processamento de áudio, a qualidade da transmissão, isso é meio básico do rádio. Mas e o streaming? A gente deixa uma taxa muito baixa, fica aquela caixinha de abelha para priorizar a conexão, aumenta um pouco a qualidade do som e, de repente, isso pode causar uma instabilidade na conexão. Sempre teve
digamos, essa linha tênue entre qualidade de áudio e qualidade da conexão, né? E hoje, felizmente, conforme os serviços de internet sejam aprimorados, os dispositivos também, essa linha ela vai quase se apagando, né? Porque você vai tendo mais facilidades, mais opções para fazer essa entrega de serviço. E as rádios têm aprimorado isso. Então, boa parte dos nossos visitantes entendem, do portal, né? Entende que o áudio é bom. Mas a gente faz algumas ressalvas aqui, porque alguns ainda reclamam de conexão. Isso pode não ser um problema da rádio. Então, mas assim, a gente alerta para as emissoras nessa matéria que saiu no Tudo Rádio, que é importante cuidar do que é responsabilidade da rádio, como, por exemplo, escolher uma boa empresa de streaming, que seja confiável, ter uma boa estrutura de internet na base da rádio para coletar, para capturar esse áudio que vai para o ar e mandar para a internet. Então, assim, diminuindo as chances de erro, né, e melhorando essa qualidade. Então, são passo a passo meio básico, mas que também tem que ser um mantra, né, para a gente ir cuidando dessas situações justamente para ter uma boa entrega. E o ouvinte está percebendo isso. E conforme essa experiência seja melhor para o ouvinte, fique melhor para o ouvinte, ele vai consumir mais. E é inevitável a comparação desse tipo de conteúdo junto com outros tipos de conteúdo de áudio, como podcast e o streaming de música, né? Então, se ele tem uma boa experiência no podcast, se ele tem uma boa experiência no streaming de música, é importante que ele tenha experiência positiva quando ele vai ouvir uma rádio via internet. Então, todo esse cenário tem que ser considerado. E para o ouvinte, o último alerta que a gente faz aqui, às vezes pouco importa se ele está ouvindo pela FM ou se ele está ouvindo pela internet, ele está ouvindo a rádio dele, isso que interessa para ele. Então, por isso que fica ainda mais importante que tudo seja entregue com qualidade. E na internet a gente tem essa possibilidade, né, de pegar as pontas que nos cabem, né, que sejam nossas responsabilidades, deixar zeradinha, bonitinha, para que daí as outras questões que a gente não tem tanto domínio, como uma falha no 4G ou no 5G, esperamos que não tenha, falha de cobertura, mas enfim, uma falta de dados do usuário, porque ele está com o sistema pré-pago, esses detalhes sejam os únicos detalhes que ainda possam atrapalhar nesse processo, né? Mas na nossa entrega isso não seja um problema. Então, o que sai da rádio não é um problema. Então, tem esse alerta nesse levantamento, mas no geral tem crescido assim, a percepção do ouvinte dizendo que legal, nossa, é bom ouvir rádio pela internet, o som tá bom, estou gostando, vamos ouvir mais. Isso é muito bom. Daniel, obrigada então por trazer as informações que movimentaram a semana na rádio, no meio do rádio brasileiro. Eu que agradeço e até a próxima AirPcast. Até mais, Amanda. Até mais. E também obrigada a você por nos acompanhar até aqui, o final do AirPcast. Toda semana a gente traz um episódio novo com assuntos relacionados à radiodifusão. E os profissionais do meio ou entusiastas do rádio e da televisão podem mandar as suas sugestões para a gente trazer informações, novidades e muito mais por aqui. Até mais! Você ouviu a AirPcast, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.